Alô, galerinha do oitavo ano, né? Então, como eu falei, retomando aqui as atividades do quarto capítulo do livro, né, de história, e agora com mais, né, com mais memória, vamos continuar. Então, vamos continuar falando mais sobre os jacobinos. Lembre quem eram os jacobinos, né? Vamos só dar uma recapitulada, né? Então, os gerundinos eram aqueles que estavam à direita, geralmente formado pela alta burguesia. E os jacobinos eram aqueles que ficavam à esquerda dessa assembleia, né? Justamente eram aqueles que compostos pela população de média e pobre, né? População média e pobre de Paris. Então, o que os jacobinos fizeram? Os jacobinos conclamaram a população a reagir diante da invasão austro-prussiana. Essa postura permitiu a ascensão do grupo ao poder. Para permanecer controlando a política, estabeleceram medidas emergenciais, tais como tabelamento de alimentos a preços baixos, ampla reforma agrária no campo, criação de um novo exército composto por voluntários para combater os estrangeiros e fim da escravidão nas colônias. Claro, eles pegaram logo, né, tentaram logo combater o que, né, as principais coisas e formas né, de como era que essa população ela sofria, né? Então eles foram lá e tentaram combater o sofrimento dessa população e contra, né, justamente a invasão austro-prussiana. Lembre que esse aqui eram parceiros lá da monarquia que estavam tentando retomar o poder monárquico, né? Então, só voltando aqui. Para se manter no poder, os jacobinos começaram a perseguir os opositores. O grande líder jacobino nesse momento foi Robespierre. O período do terror implantado pelos jacobinos promoveu na França um momento de extrema tensão, pois milhares de pessoas foram perseguidas e mortas sem um julgamento digno. Vamos dizer que eles extrapolaram um pouco, né, dos poderes que eles começaram a obter nessa época. Só que mesmo assim eles tiveram forte influência e importância nesse cenário aí republicano da França. Então, nesse período, os jacobinos implantaram a lei do máximo, que proibiu o aumento do preço do pão. Lembra que o pão lá, 80%, né, da economia lá do pobre era envolvida só em pão, né? E eles foram mais longe, aprovaram uma nova Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e também uma nova Constituição, a de 1793. E pela nova Constituição, a população francesa passou a ter direito ao voto universal masculino, à educação e ao trabalho. Bem, além desses dois aqui que são perfeitos, né? Eles vão dar direito apenas ao voto masculino. Então a sociedade é totalmente patriarcal ainda e machista, né? Por sinal. Porque a mulher ainda não tem muito voz de voz, né? De decisão política aqui. Mas essa declaração dos direitos do homem e do cidadão foi fundamental para outras nações, né? Criarem suas constituições. E principalmente a Constituição brasileira também, ela tem, em grande parte, claro, com algumas reformulações, né? Mas grande parte da Constituição brasileira hoje está voltada, né? Teve influência dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que foi feito lá na França do século XVIII para o século XIX, né? Revolução Francesa. Então, para defender a Revolução das Nações Inimigas, os jacobinos delegaram muito poder a um grupo de pessoas liderados por Robespierre. Esse grupo formou o Comitê de Salvação Pública que agia com mão de ferro. O poder levou os jacobinos à radicalização. Cercados de inimigos por todos os lados, passaram a combatê-los a qualquer preço. Todo aquele que fizesse críticas ao governo era chamado de traidor. E mesmo líderes como o jacobino Danton foram guilhotinados. Então, esse foi o lado extremo dos jacobinos, né? Eles meio que ultrapassaram um pouco os limites dos seus poderes, né? Então, acabou que poderia ser que algumas pessoas não eram, né, o vilão todo que os jacobinos estavam ali afirmando que era, mas que por não terem um poder tão centrado como o dos jacobinos, eles foram lá e foram mortos. Então, né, eles meio que perderam um pouco aí a moral, né, do que eles estavam pregando lá no início da Revolução, no início da República, né? Então, eles foram perigosos nesse ponto. Isso foi o ponto radical, foi o ponto ruim, né,
do lado dos jacobinos. Então, ali, Robespierre proibiu a associação dos sans-culottes. Sans-culottes lembra que era aquela galera totalmente vinculada aos reis, perdendo o apoio da população e, ao mesmo tempo, ele perdeu um pouco o apoio dessa população e ainda atraiu o ódio, o ódio da burguesia, que aproveitou a situação para derrubar os jacobinos. O grande golpe aconteceu quando, por motivo de doença, o Robespierre se afastou por alguns dias da convenção. Lembre que a convenção ela foi formada e tivemos aí os jacobinos como liderança, né? Os burgueses representados pelo Partido do Pântano se organizaram e mandaram prender Robespierre e seus aliados, que foram guilhotinados em julho de 1794. Mais uma vez a burguesia tinha o controle da situação. Esse movimento ficou conhecido historicamente como Reação Thermidoriana. Acho que tem um pouco a ver com temor, né? No caso aí, a situação de temor que os jacobinos provocaram na sociedade, né, principalmente aí de Paris, né, deu o nome a essa reação termidoriana. Então aí os burgueses voltam de novo ao controle, né, principalmente a alta burguesia, né, que era formada pelos gerundinos. Então é nesse momento que os gerundinos vão assumir o poder, depois dos jacobinos, né? Então eles vão assumir o poder e levaram os jacobinos à guilhotina em sua maioria. Olha o que eles fizeram. Entraram ao poder e começaram a fazer praticamente a mesma coisa que os gerundinos estavam fazendo, né? Respeitando os desejos da nação francesa. Mas claro, os gerundinos provocou uma ira entre a sociedade francesa. Então logo eles fizeram o que os franceses queriam, que era botar todo mundo na guilhotina. E justamente para colocar um fim ao terror que foi provocado por eles, né? Então inicia-se assim, a partir desse momento, o período diretório. Então, né, o período aqui considerado como... vou até voltar aqui. Então, o período da Convenção foi o início da Revolução Francesa, da República Francesa, né? Iniciou aí nas mãos dos jacobinos, que ficavam à esquerda, né, dessa assembleia, no caso aí dessas decisões. Depois nós vamos ter, né, a associação aí do diretório, que seria agora um governo formado pela alta burguesia com os gerundinos, né? Então os gerundinos estabeleceram o sufrágio censitário, liberaram os preços dos alimentos, prejudicando as classes pobres das cidades francesas e fazendo uma árdua proteção da propriedade, principalmente no campo. Por quê? Por que aconteceu isso, né? Quando eles liberalizam os preços, eles prejudicam as classes mais pobres da sociedade francesa. Porque agora qualquer patrão, qualquer dono de, por exemplo, dono de padaria, né, o cara lá que vende o trigo para se fazer o pão, por exemplo, ele poderia taxar agora, né, o preço que ele achasse melhor nos produtos dele, né? E a sociedade não ia... Essa sociedade gerundina não ia muito querer saber disso, justamente porque eles eram altos burgueses, então logo eles tinham dinheiro. Só que aí uma classe, né, que era a classe de pobres, que era principalmente as classes aí que compostas pelos gerundinos, eles iam sofrer muito com isso, porque enfim, eles eram aí a maioria que eram compostos aí de pessoas com pouco dinheiro, né? Então, com a vitória inicial dos exércitos revolucionários, a França começa uma grande expansão militar. Diante do cenário de caos, problemas internos e externos, o governo do diretório não conseguiu satisfazer as carências de sua população. Entende, a maioria da população era composta por essa classe. Por isso que eles acabam não satisfazendo toda essa galera. Na necessidade de um governo forte fez de Napoleão Bonaparte a figura ideal para essa empreitada. O jovem general de 24 anos teve certo apoio da burguesia e, utilizando a força do exército, fechou o diretório, tomando o poder. Esse golpe ficou conhecido como 18 Brumário, ocorrido em 9 de novembro de 1699. No caso aqui, 5 anos depois, né, do início lá da República. Então aqui que entra o cenário do Napoleão Bonaparte, quando ele fecha aí, né, o diretório.
Então, vamos falar um pouco sobre o Império do Napoleão, né? No caso, o Império Napoleônico, Napoleão Bonaparte. Justamente porque ele vai se tornar um imperador daqui a pouco, né? Então, depois do diretório, né, nós vamos ter um terceiro momento da República, que vai ser o consulado, né? Justamente a partir desse golpe sobre o diretório, Napoleão vai instituir o consulado. Então, a princípio, o consulado foi composto por duas figuras importantes políticas, que são esses dois, né, e o próprio Napoleão. Como era a principal figura política, Napoleão ficou sendo considerado o primeiro cônsul. Isso vai dar total liberdade para ele. Cônsul vem a palavra consulado, né? Então, as fases do governo do Napoleão, para vocês verem que é tão intenso o governo de Napoleão que foi dividido em dois momentos. Primeiro, o consulado, né, que foi o terceiro momento da Revolução, ou da República Francesa, e o primeiro momento aí do governo de Napoleão, né, que durou esse período, depois o Império, que foi até esse período. A ação política de Napoleão foi importante para reorganizar o Estado francês e consolidar o poder da burguesia e os seus ideais. Algumas medidas tomadas por Napoleão à frente do consulado foram: então, reformulação do sistema bancário, criação do Banco da França, né, coisas que o diretório não conseguia e por isso que o diretório teve problemas na sociedade. Taxação de produtos, né, importados, né, ia ter uma medida protecionista, então isso ia gerar um certo conforto para essa galera que estava sofrendo, né, porque agora ia ter uma taxação dos preços e esses burgueses, né, eles não iriam taxar preços abusivos, por exemplo. Assinatura de um acordo com a igreja, né, que seria a concordata, indenizando-a pelo confisco de seus bens na primeira fase da Revolução. Que foi que o Napoleão ele foi muito sacana, né? Por quê? Ele tentou fazer amizade com todas as partes que estavam compondo a sociedade francesa. Então, claro, a igreja nunca deixou de ser uma grande instituição, mas aqui ela estava com poderes enfraquecidos por conta de tudo que aconteceu aí no passado, né, no decorrer da história. Então logo eles foram lá e pá, Napoleão também, né, fez amizade justamente indenizando todas as terras que foi confiscado nos períodos anteriores. Então, justamente para tentar ao máximo, né, aumentar o seu poder aí de influência. Criação das escolas normais com ensino laico, importante isso aqui, porque ao mesmo tempo que ele indeniza, né, ele fala assim: olha, eu vou te indenizar, você é teu amigo, mas também, né, tu não vai interferir no meu negócio. Mais ou menos assim que o Napoleão ele fez. Então, o ensino laico era justamente para não se ter mais a influência da igreja, né, naquele sistema geocêntrico de mundo, né, onde apenas a Bíblia e a igreja estava correta, o famoso geocentrismo, né. Então aqui o Napoleão ele não tinha as influências antropocentristas, né. Por isso que ele deixa o ensino laico. O ensino laico é justamente isso, é um ensino sem dogma religioso, né, sem nenhuma influência religiosa. Apenas a ciência como tal estaria estabelecida nas universidades e nas escolas. E nenhuma influência religiosa no Senado. A criação do Código Civil, em 1804, instituindo o casamento civil e a igualdade perante a lei. Olha, mais uma influência para os nossos tempos, né, o casamento civil até hoje. Igualdade perante a lei também, né? Tentativa de retorno à escravidão nas colônias, sem sucesso, pois a França perdeu a colônia do Haiti. A França ela foi meio fraca nessa questão aí da sua jornada da expansão marítima, né? As grandes detentoras de poder nesse período, no período lá do século XV, né, foi principalmente Portugal e Espanha. A França ela ficou meio à retaguarda nesse período. Por isso que ela não teve muitas colônias. Amplo incentivo à indústria e ao comércio nacional, né? Justamente ele vai incentivar ao máximo a galera que agora está produzindo em território francês, né? E, claro, ao comércio também, porque tem que expandir toda essa produção. Fabrício? Criação de escolas profissionalizantes, os liceus de arte e militares. O governo de Napoleão estava de acordo com os interesses dos grupos mais abastados da França, que eram principalmente lá ainda resquícios dos girondinos, né? Aproveitando-se dessa situação política, então o cônsul recebeu o título de cônsul vitalício em 1102. 2 anos mais tarde, em 1104, recebeu o título de imperador através de um plebiscito. Aproveitando-se do seu crescente prestígio, tornou-se um imperador burguês.
sem nenhum traço de nobreza, mas de imperador. Então ele teve o poder máximo, né, na sociedade francesa e vai influenciar também nos outros, né, países do entorno aí da França e uma grande parte também do continente europeu vai ser influenciado por esse momento, justamente porque ele vai fazer acordos bilaterais com outras nações, né, justamente para ele aumentar ao máximo a sua influência de poder, né? Então, justamente ele consegue esse título porque ele faz amizade com todo mundo no período, né? Por isso que ele consegue aí apoio de ambas as frentes, né? Principalmente da sociedade em geral, aquela sociedade maior que compõe o território francês. Então, logo, né, nós vamos ter aqui, né, ele foi coroado com a presença do Papa, né, Pio VII, mas na hora da coroação tomou a coroa do Papa e coroou a si mesmo, em um gesto simbólico que estava acima de tudo e de todos. Pois é um problema, né? Inclusive, né, existe aí, está sendo muito usado esse termo hoje na nossa política, né? E vamos ver aqui o que vai acontecer daqui a pouco. Napoleão queria construir um império que ultrapassasse os limites da França, que forçou a coligação de vários países absolutistas contra o Império Napoleônico, entre eles a Prússia, a Rússia, a Áustria. Lembre que a Prússia e a Áustria estavam aí apoiando ainda os interesses absolutistas. Então, o Napoleão ele foi tão esperto que ele trouxe também para si as influências absolutistas, que eram aquelas influências que estavam sendo, né, destituídas lá no início da Revolução Francesa. Só que tudo isso foi estratégia política, né? E claro, ele iria fazer alguma coisa daqui a pouco, né? Inclusive a própria Inglaterra, que não era absolutista, mas via em Napoleão uma figura perigosa, porque Napoleão ele já estava representando ele estava, no caso aí, com uma influência muito crescente, né? E nessa época, a Inglaterra era uma potência mundial, porque a Inglaterra, no caso, ela financiou a primeira revolução industrial. Então, a alta burguesia mundial estava composta aqui nesse momento, né? E por isso que o rei, no caso o imperador Napoleão, ele representava esse perigo. Então, apenas no caso esses países aqui, mais outros que nós vamos ver aqui, né, acabaram aí oferecendo apoio para o Napoleão. Em 1605, a França tentou invadir a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar, mas a atuação da marinha inglesa acabou com as esperanças napoleônicas de dominá-la. Nesse meio período, Napoleão tinha subjugado toda a Europa continental, tendo reinos controlados por parentes seus e outros subordinados à França, né? Então, né, aqui vai acontecer, vamos dizer assim, coligações perigosas, né, para o Napoleão, mas que ainda faz com que o império dele seja forte, tanto que daqui a pouco ele vai criar o tal bloqueio continental. E o que é esse bloqueio, né? Então ele vai dizer aqui que para destruir o poder inglês, claro, olha a Inglaterra bem aqui separado, né? A Inglaterra estava totalmente se opondo aos interesses, aos ideais do imperador Napoleão. E essas outras nações aqui estavam meio que, vou tentar botar aqui, mas essas nações aqui estavam meio que reagindo com uma forma um pouco positiva ao Napoleão. Então ele vai separar todo o mundo praticamente da Grã-Bretanha, no caso da Inglaterra. Então, vamos ler aqui rapidinho. Então, Napoleão decidiu, né, impor aos países europeus o bloqueio continental em 1606. O objetivo desse bloqueio era minar as forças econômicas da Inglaterra, impedindo-a de comercializar com os países do continente. No entanto, muitos países não obedeceram ao bloqueio, pois contrabandeavam mercadorias ou simplesmente comercializavam com os ingleses. Porque, como eu falei, os ingleses eles eram potência nessa época por conta de serem
né, de terem sido aí os grandes responsáveis pela grande revolução industrial, né? Então, logo, por mais que ele tente, que ele tentou bloquear, né, esses países aí do continente, ele não vai conseguir com muita facilidade ter o que ele quer, né? Apesar dele ter tido muita influência, dele ter feito muito, né, e de ter aí, no caso, conquistado grande parte da França e de alguns países do entorno também, né, ele não consegue de fato bloquear totalmente. Então, por causa disso, né, voltando aqui, alguns acabaram sofrendo a consequente invasão francesa. Claro, né, ele deveria mostrar seu poder de influência militar para aqueles que se rebelavam contra. Então, o Napoleão se tornou uma espécie de monarca, né, absolutista, o que era totalmente contrário ao início da Revolução Francesa, né? Então, olha aí, o caso de Portugal em 1107 e da Rússia em 2012, em 1812 no caso, né? No caso que sofreu a invasão por Napoleão. A família real portuguesa transferiu a sede do Estado português para Rio de Janeiro, fugindo das tropas francesas. Para se ter uma ideia da dimensão desse bloqueio, em 1812 o Império Francês dominava aproximadamente 50 milhões de pessoas. Era o dobro aí, né, da sociedade que compunha, né, que estava compondo a França. A política imperialista de Napoleão começou a ser contestada dentro e fora da França, já visto que vários setores da sociedade francesa estavam cansados de empreender tantas guerras. Os países dominados reagiam ao domínio francês, estimulando o espírito nacionalista. Lembre que todo o cenário que antecedeu e o cenário que iniciou os procedimentos da Revolução Francesa, todos tiveram influências estimuladas em guerras, né? Principalmente lá com a tomada da Bastilha, por exemplo, né? Então chega uma hora que eles percebem que o Napoleão ele começa a querer reinar com mãos de ferro também, sendo que eles já tinham passado por situações parecidas no período absolutista, que era justamente o absolutismo que eles tanto estavam destruindo, que eles tanto estavam criticando, que eles tanto queriam acabar com esse movimento. Então é aí que vai gerar, né, vamos dizer assim, essas reações adversas ao Napoleão nesse período. Então, ali, como a Rússia desobedeceu o bloqueio, Napoleão Bonaparte decidiu invadir o território russo com 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Nos primeiros meses de ocupação francesa, os russos utilizaram a tática de terra arrasada, incendiando e destruindo tudo que poderia servir para o exército francês. Napoleão não percebeu a estratégia e penetrou no território russo no momento em que o inverno começou, com temperaturas chegando a 40 graus Celsius. Só que isso abaixo de zero, muito frio, levando ao colapso do exército francês. Napoleão retornou à França com apenas 40 mil soldados maltrapilhos e esfomeados. Esse fracasso desestabilizou Napoleão, que se viu encurralado pelas tropas inglesas, russas e prussianas, né? Isso vai acontecer um episódio um pouco parecido na Alemanha do Hitler, né? A Alemanha do Hitler também tenta quase ali já no final do período do Holocausto, da Segunda Guerra, a Alemanha tenta invadir a Rússia. E claro, era um território totalmente inóspito, né? Um território totalmente desconhecido pelos alemães. E mais, eles não fizeram um certo estudo prévio, né, das condições climáticas, das condições geográficas desse lugar. Então isso favoreceu a vitória dos russos, né? Não só lá na Segunda Guerra Mundial com Hitler, mas aqui nesse período, né, um período bem mais antigo, né, período do século XIX, né, onde Napoleão também, né, foi destroçado pelos russos, né, principalmente por conta dessa estratégia que os russos usaram e depois também por conta das condições geográficas aí de frio, né? Então isso foi o estopim para o fim, né, de toda essa influência napoleônica aí. Então o fracasso de Napoleão custou sua prisão na ilha de Elba, onde ficou preso até 1115. Mesmo assim, né, ele vai tentar daqui a pouco voltar. Enquanto isso, lá na França, né, Luís XVI, ou Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI, assumiu o poder
restabelecendo a monarquia absolutista. Olha o que os caras fizeram, né? Já tinha uma república, né, instaurada. Aí veio aí o Napoleão e bagunçou tudo de novo. Aí, de novo, a monarquia, né, os monarcas acharam uma brecha para colocar mais uma pessoa e restaurar novamente a monarquia absolutista, né, que era tudo aquilo que a maioria dos franceses estavam lutando contra, né, na Revolução Francesa. Então, olha aí, justamente com o aval das potências vencedoras. Lembre, as potências vencedoras eram aquelas que estavam o tempo todo, né, ali defendendo os ideais monarcas, né, os ideais aí absolutistas. Entretanto, não contavam com a fuga de Napoleão da ilha de Elba, retomando a França para iniciar o governo dos 100 dias, mas seu exército foi derrotado na Batalha de Waterloo, e ele foi reconduzido à prisão da ilha da Santa Helena, onde morreu em 1921. Então, esse é o fim trágico do Napoleão, depois de ter influenciado aí grande parte da Europa, né? Ele tem esse fim aqui justamente porque ele tentou novamente governar de forma tirana. Então, mais uma vez nós percebemos que esse é mais um exemplo de que a tirania, governos ditatoriais, governos tiranos, não vão para frente, né? E a galera que pensa que isso é o correto, nós temos aqui a história para nos mostrar que isso não vinga, que isso não é bom para nenhuma das partes da sociedade, né? Pode ser na parte aqui burocrática, do sistema político, na parte econômica, porque vai ter um poder centralizado, né? O tirano ele vai centralizar o poder o tempo todo, né? E grande parte da sua população sempre vai estar em revoltas contra um sistema que vai estar prejudicando essa população o tempo todo. Então, mais um exemplo aqui para ficar para vocês, né? Então, depois daí, vamos ter os últimos aqui cenários, que vai ser o Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena vai reunir em 1815 os líderes europeus se reuniram em 1815 em Viena, né? Isso aqui logo depois da prisão, né? Da prisão de Napoleão. Então, a morte dele aqui vai acontecer bem depois, mas enquanto isso já estava acontecendo esse congresso, né? Então esse congresso foi para decidir o que fazer do mapa geopolítico europeu. Quem dava as cartas no encontro era a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra, que foram vencedores das guerras napoleônicas. Tipo assim, né? Napoleão saiu, então o grande inimigo iminente foi neutralizado. Então logo deve acontecer uma reorganização, né, na sociedade. Lembre que nessa época o centro das negociações mundiais se encontrava na Europa, por isso que nós estamos falando de Europa o tempo todo, né? A mesma coisa que acontece no fim da Revolução, no fim da Segunda Guerra Mundial, né? E com a constituição lá da Guerra Fria, né? Por isso que a Guerra Fria ela vem bem antes para entender um pouquinho aí de como é que funciona a lógica disso tudo, né? O mundo vai ficar de novo entreaberto. Ele vai ficar de novo, né, meio que desorganizado por conta de um sistema político que estava vingando durante um período. Então eles vão ter que se restabelecer novamente. Por isso que vai acontecer, né, esse congresso que vai tentar restabelecer as bases aí, né, e essas bases aí de concentração política, bases econômicas, bases de negociações. Todos esses 4 países anexaram territórios e cresceram no cenário europeu. Então, olha a influência, né? Hoje, territórios que hoje se encontram vinculados aos países que nós conhecemos aí na Europa, talvez tiveram influência a partir desse momento no crescimento, ou então não, né? No crescimento ou não dos seus territórios. Então, primeiramente vem a Rússia, que tinha o maior exército da Europa e vários planos expansionistas para o Ocidente, que seria para essa região aqui da costa do Oceano Atlântico, e anexou vários territórios na Europa Oriental, que seria aí a parte da Europa voltada já para a Ásia, né, que faz ali limite com a Ásia. Também a Áustria e a Prússia anexaram amplas regiões, criando a semente para os grandes impérios centrais, o alemão e o austro-húngaro, existentes na Europa no final do século XIX. Então pronto, aqui
vamos ter uma reorganização geográfica também, né? A partir dos territórios que outrora tinha influência do Napoleão, que agora sem o Napoleão eles tiveram que se reorganizar, né? E esse foi o momento que aconteceu logo depois da prisão dele, para vocês verem como isso foi rápido, né? Então aí vai ter a Santa Aliança, que foi um acordo militar constituído inicialmente por Áustria, Prússia e Rússia, e depois por Inglaterra e França, que visava a repreensão de movimentos liberais, tais como a Revolução Francesa. Olha só. Essa aliança esteve ativa nas revoluções de 1820, porém teve fim devido à discordância entre seus membros, não atingindo seus objetivos. Com isso, né, sai todo o cenário absolutista novamente e entra as concepções republicanas, de concepções aí constitucionais, e daí de fato daqui a pouco, futuramente, é instaurada essa tão sonhada democracia, né? Então esse é o cenário que envolve toda aí a revolução, né? Revolução aí francesa. Então, para vocês verem que é um assunto complexo e denso, né? Depois vocês vão dar uma lida aqui nesse outro texto que é complementar. Qualquer dúvida nós estaremos aqui, né? Como sempre, façam os exercícios, né? E eu estarei por aqui, né? Sempre que necessário. Então é isso e legal. Valeu!